vai cobrar, expor membros do PL, que é um apoio Flávio, para que as pessoas saibam quem está preocupado com o Brasil e quem está preocupado com o seu próprio projeto político. Agora, a gente também não vai deixar de mostrar o viés dos veículos jornalísticos. E não adianta falar que é bullying, que é implicância, espionhar, chamar de ataque, não. A gente tem falado, por exemplo, sobre a postura editorial que cada vez chama mais atenção e é questionável, pelo menos parcialmente, para ser justo, da Oeste, que certamente não é a mesma da fundação do veículo. E em determinados momentos eu acho que isso fica mais explícito. Né? É claro, teve a demissão do Ciro Navarro, mas tem outros também que a gente vai falar em seguida, que deixam as pessoas com pulga atrás da orelha. Muita gente, inclusive, fez a assinatura vitalícia, agora viu que a postura mudou, e estão cobrando o revista como deve ser. Vocês são consumidores. Devem cobrar. Observem, por exemplo, que curioso foi o ocorrido no caso do Ramagem. E aqui a gente tem alguns fatos. O primeiro deles é a notícia de como o Ramagem saiu da detenção. O que a Oeste publicou sobre isso? Pedido de asilo não resolve situação de Ramagem, diz a advogada. Achei uma reportagem esquisita, né? Mas a gente deixou passar, porque a gente não quer dividir a direita, né? É estranho que o título da reportagem seja esse, mas, tecnicamente, tem outros procedimentos a serem adotados para resolver a situação da imagem e tal. Achei estranho o título. Mas beleza, vamos passar aqui um paninho, vamos deixar barato, fingir que ninguém viu, a gente tem que ter boa vontade. Não quero parecer implicante, né? Então a gente passa para o segundo caso, que é ainda mais assustador. Porque foi um caso onde a gente compara a cobertura da Oeste com a cobertura da Folha e percebe que a cobertura da Folha foi menos negativa, mais positiva do que a da Oeste. E se você está vendo lado a lado, você está vendo que a Folha escreveu: Ramagem agradece a governo Trump após a soltura e chama a PF brasileira de polícia de anúncios, absolutamente factual. E o que escreve a Oeste? Ramagem ataca a PF e diz que está regular nos Estados Unidos. Ramagem ataca a PF? Ataca a PF? Então estamos vendo aqui ataque às instituições? Aquilo que botou muita gente na prisão, é isso? A Ramagem, então, está atacando as instituições brasileiras. Vocês adoram usar esse termo ataque no Oeste, né? É o termo que eu já disse, é do Alexandre, para justificar suas ações. E essa postura me faz crer que não sou eu que tenho implicância. Que a Oeste tem implicância com esse trabalho, principalmente o trabalho do deputado Eduardo Bolsonaro, que transborda para a questão editorial. Ah, mas Paulo, eu não achei nada demais. Sabe quem achou? Eles mesmos. Porque eles vendo que pegou muito mal e que vocês detonaram eles na internet, apagaram um post. Apagaram um post. E aí pediram desculpas públicas pelo erro. Brincadeirinha, não pediram nada. Apagaram o post e fingiram que não tinha acontecido nada. Só que o print, meus amigos, é eterno. O print é eterno. Não houve um pedido de desculpa, uma correção, etc. Não. E aí, é claro, né, vocês são imperdoáveis, vocês são implacáveis. E por isso vocês foram lá, levantaram informações, que o Kim Paim, inclusive, reproduziu, sobre o viés do jornalista contratado pelo Oeste, que escreveu a matéria. O tal do Davi Vitorazzi, que escreveu a matéria dizendo que o Ramagem estava atacando a Polícia Federal. Só para vocês saberem, para eu não ser injusto com alguém aqui, esse é o mesmo que escreveu os seguintes posts. Vou só ler aspas aqui. Se o Bolsonaro é contra, estamos no caminho certo. Incrível como o Bolsonaro estraga qualquer relação nesse país. Eu acho incrível como no horário eleitoral o pessoal ostenta o ou a candidata do Bolsonaro. Queridix. Tirando a parte da vergonha alheia, é bom saber para não votar nesses. É melhor eu expor o tipo de jornalista que está no Oeste, escrevendo que o Ramagem ataca as instituições, ou é melhor eu ficar quieto para não dividir a direita? Mas é claro que quando a Oeste, eles não sabiam das posturas editoriais do nenhum, e quando viram, não apagaram só a reportagem. Também demitiram o jornalista e emitiram uma nota dizendo que ele não, como a Globo News fez com a Dani Lima, sei lá, o Correio Tanta Rede, que ele não combinava com a postura editorial do veículo e tal. E foi importante essa demissão. Exceto que, brincadeirinha, ela também não aconteceu. O que aconteceu foi apagar os rastros. O Davi Vitorazzi apagou o perfil dele no X e fingiu que não era mais com ele. Faz sentido.
A revista apaga o post e finge que não aconteceu, o jornalista apaga as redes, e no fim todo mundo tem que fingir que não aconteceu. E se eu chamo a atenção, é implicância para dividir a direita. Porque a gente teve muito de uma autocrítica. Porque se apagaram os posts, viram que tinha alguma coisa errada. Ou pelo menos perceberam que foram pegos. Não tem uma nota, uma retratação, uma autocrítica, esse é um jornalismo sério. Até a Globo e o Estadão fazem essas retratações. Não, o Oeste jamais. E aí de quem usar trazer esses fatos à tona. Aí sou eu que estou atacando. Implicância, ataque. Oh, meu Deus, estão atacando a Oeste. Ou como disse o outro, vocês estão atacando a Oeste, vocês querem que sobe o quê? A Folha? Por favor, não. Em alguns casos, como a gente está vendo aqui, a Folha está mais factual, fazendo um jornalismo melhor que o Oeste mesmo. Enquanto na semana passada a Folha, o UOL, o Metrópolis estavam publicando que a fala da Polícia Federal sobre o André podia ser falsa, me ligando, pedindo informação, não por mim não, porque eu tinha informação, o pessoal do Oeste não procurou, não nos procurou, não procurou a Imigrex. Estavam com essa narrativa de não sabia, nós fazemos um jornalismo sério. Então, lamento dizer, mas nesse episódio específico, Folha de São Paulo, Metrópolis, CNN Brasil, os outros veículos mainstream, ó. Era um couro. Um couro. E é uma pena, vou ser bem sincero, é uma pena. Porque, no geral, cara, não dá para jogar o bebê junto com a placenta fora. Não dá. O Oeste fez um trabalho até aqui, eu já pedi assinantes para ele, hoje não peço mais não. Hoje não peço. Hoje eu falo, não assine. Não assine. Tem que ver qual é a postura editorial do veículo que você está assinando. Assim como eu falo, não assine o Globo, não assine a Folha. Mas eu já pedi muita assinatura, já dei muita força. Né? Porque eles fizeram um trabalho durante muito tempo exemplar. Só que, por implicância, não sei. Eu já falei aqui, né? O Flávio tem convite de todos os veículos para entrevista. Perguntei a ele, tem um tempinho. Se a Oeste já o tinha convidado, eles preferem entrevistar o Maurício Guerreiro, essas pessoas de direita. Então, não vou jogar fora os 4 anos de trabalho, mas eu acho que é importante que vocês saiam e que façam as cobranças, assinam, não assinam isso aí, e você não peço para assinar mais. Eu era cético, mas tá difícil. Né? E cobrar é normal. Gente, falo isso sempre. Ser cobrado, ser criticado pelo público é normal. Vocês nunca me viram espinhando no chão porque eu fui cobrado. Não viram, nunca virão. Cadê o antifrágil, meu Deus? Cadê a cultura do antifrágil? Mais uma para eu encaixar nos meus direitos, sem viadagem. Agora, eu estou falando da Oeste, eu posso falar, por exemplo, do Estadão. Não vou falar só, não vou criticar só a Oeste, vou criticar também o Estadão. Eu já trouxe aqui várias vezes o terrível editorial do Estadão, intitulado O Supremo Precisa Voltar à Normalidade. E nesse editorial, como você já sabe, né, o Estadão pelo menos fez autocrítica admitindo que houve censura, mas dizendo que a censura era justificada. Tem a ver com o tema do programa de um pacto para perder o Bolsonaro. Mas quando o Estadão fala, a gente tem que saber quem está falando através do Estadão. E aí, sobre isso, quem fez uma boa reportagem foi o Metrópolis. Eu não sei se vocês lembram, mas no início do mês, o Estadão fez uma reportagem dizendo que o Master pagou 27 milhões de reais ao Metrópolis. E nós trouxemos aqui no programa. Isso é bom. Isso é bom. Porque a gente sabe mais de quem ganhou dinheiro e quem não ganhou dinheiro, mas também é bom porque isso nos traz a uma briga entre o Metrópolis e o Estadão. E eu tenho mais simpatia pelo Metrópolis. Tenho mais, acho que o Metrópolis tem caras bons. Né? Sempre foram muito corretos comigo. Também tem caras muito ruins. O Energúmeno está lá. Nem que desmola por causa do pai, mas está o Arruinaldo Azevedo. Estão lá. Metrópolis tem turma, tem Pavinato, tem um bom jornalismo. Mas tem essa treta aqui. Seguinte reportagem que saiu no Metrópolis. Quem são os bancos e empresários que aportaram 142 milhões e meio em debêntures no Estadão? Documentos aos quais o Metrópolis teve acesso mostraram que Itaú, Bradesco e Santander aportaram contra as 9 empresas 142,5 milhões de reais no Estadão. A emissão de títulos foi anunciada pelo jornal em 2024, mas o que são os seus financiadores? Com dívida acumulada de 159 milhões de reais, o jornal registra prejuízo ano a ano. O último balanço que mostrou que o Estadão fechou em 2025, o último balanço mostrou que o Estadão fechou em 2025 com déficit de 16,8 milhões de reais. 8 milhões de reais. Porque os bancos que não rasgam dinheiro decidiram colocar 140 milhões em um jornal que não registra lucro há anos. Como mostrou o Metrópolis, desde que a operação foi feita, os financiadores passaram a ocupar espaço no processo decisório do jornal, do conteúdo e até de decisões administrativas. Foi exigência dos investidores, por exemplo, a saída da família Mesquita da vaga de CEO responsável pela linha
editorial do jornal e da participação do Conselho de Administração. A operação foi capitaneada